Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos verdadeiros enigmas da herança, para entender como um sistema jurídico de séculos atrás usava uma lógica afiada e um pragmatismo incrível para resolver as disputas de família mais cabeludas que se possa imaginar. A pergunta parece simples, né? É uma questão que toda sociedade, em qualquer época, precisou resolver de algum jeito. Só que a vida real, ela raramente é simples. E se ninguém souber quem morreu primeiro no acidente? Ou se aparecer alguém dizendo que é herdeiro e outra parte da família discordar? É aí que o direito de herança vira um verdadeiro labirinto. E é exatamente nesse labirinto que a gente vai entrar. Vamos investigar as leis de Maimônides, um código que encarou esses enigmas de frente com uma lógica impressionante, tentando trazer ordem e clareza para o caos da vida real. Para começar, vamos para uma regra fundamental, que foi pensada para garantir a estabilidade da família, a tal da parcela especial do filho mais velho, o primogênito. A base é essa, a porção dupla. Pensa assim, se um pai tivesse 3 filhos, a herança não seria dividida por 3. Ela seria dividida em 4 partes. O primogênito pegaria 2 e os outros 2, uma cada um. Simples, né? Mas o que exatamente entrava nessa conta dobrada? E aqui o detalhe faz toda a diferença. A lei focava no que o pai realmente tinha na hora da morte. Sabe, um bezerro que nasce do rebanho, uma árvore que cresce na propriedade, isso é parte do que já existia. Agora, uma dívida que alguém ainda ia pagar para o pai, ou uma herança que ele talvez fosse receber no futuro, isso não estava na mão dele, então era dividido por igual. Uma abordagem super prática para evitar a especulação. Mas olha que interessante. Esse direito não é uma obrigação, uma sentença. O primogênito tinha total liberdade para chegar e dizer: não, obrigado, vamos dividir tudo por igual entre nós irmãos. E aí que a coisa fica boa. Imagine esse cenário. Ele quer ser generoso só com a casa, mas e o resto dos bens? Será que essa pequena atitude tem uma consequência maior? Pois é, a lei interpretava isso com muita seriedade. Ao abrir mão da vantagem em qualquer pedacinho da herança, era como se ele estivesse abrindo mão de seu status especial como um todo. A não ser que ele chamasse testemunhas e deixasse bem claro: olha, pessoal, isso aqui é só para casa, tá? No resto, minha parte dupla continua valendo. Se não fizesse isso, já era. Certo. Então a gente já viu como dividir a herança, mas isso só funciona se soubermos para quem dividir, certo? E se a identidade de um dos herdeiros for justamente o problema, é aí que entra o poder do testemunho. Nessas leis, uma simples declaração verbal de um pai tinha um peso jurídico gigantesco. Era só ele dizer: este é meu filho, e pronto. Essa pessoa se tornava legalmente um herdeiro, com todos os direitos, mesmo que ninguém mais na cidade soubesse daquela relação. Só que o sistema jurídico não era ingênuo. Eles sabiam que as pessoas nem sempre dizem a verdade, principalmente quando estão tentando se livrar de um problema ou economizar um dinheiro. Olha só esse caso, que parece até de filme. Um cara chega na alfândega e, para não pagar a taxa de um servo, diz: ele é meu filho. Tempo depois, em outra situação, ele fala: ele é meu servo. E agora? O tribunal tem 2 declarações opostas da mesma pessoa. Qual vale? A chave de tudo aqui é o contexto. A lei presume a motivação por trás das palavras. A declaração de filho ali na alfândega foi vista como uma mentirinha de conveniência, só para economizar. Por isso, a declaração de servo, feita depois, sem essa pressão, foi considerada verdadeira. É a pura pragmática jurídica em ação, entendendo a natureza humana. Agora vamos para outra treta de família. Morre um pai, deixando 2 filhos conhecidos, Rubem e Simão. No começo, tudo certo, 50% para cada um. Aí o Rubem chega com uma novidade. Existe um terceiro irmão, o Levi, mas o Simão não confirma. E atenção, ele não diz que o Levi não é irmão, ele só diz: não sei. Como é que a lei resolve essa confusão sem ter como provar a verdade absoluta? A solução é simplesmente genial. Ela se baseia num princípio: proteger o que não está em disputa. A metade do Simão ninguém questionou, certo? Então ele fica com os 50% dele. O rolo todo é sobre a metade do Rubem. E segundo o próprio Rubem, a parte dele tem que ser dividida com o Levi. Então é só a parte dele que se divide. Ninguém perde aquilo que já era seu por direito, sem controvérsia. Vamos agora para os cenários mais difíceis. Aqueles em que a lei precisa funcionar mesmo quando as informações sobre a identidade de uma pessoa são, fundamentalmente incompletas. Bom, estes são termos de textos antigos que se referiam a indivíduos com características sexuais ambíguas. Em vez de deixar essas pessoas num limbo jurídico, o sistema criou regras bem específicas para garantir que os direitos delas fossem respeitados de forma consistente.
E o mais fascinante aqui é que a decisão não se baseava na biologia, mas no pragmatismo financeiro para proteger a família. Se a herança era grande, os filhos homens herdavam a propriedade e as filhas mulheres recebiam sustento. Nesse caso, o indivíduo era tratado como filha para garantir seu sustento. Mas se a herança era pequena, a lei priorizava o sustento das filhas. Como os filhos homens não iam receber nada nesse cenário, o indivíduo era classificado como filho, o que, no fim das contas, maximizava a grana disponível para as filhas. E, finalmente, chegamos aos casos mais dramáticos de todos, onde os fatos são literalmente impossíveis de se descobrir. Esse é o enigma supremo. A ordem da morte define tudo. Se os herdeiros do marido herdam da esposa ou se os herdeiros da esposa herdam do marido. Mas não tem como saber. Como fazer justiça quando a verdade é simplesmente inalcançável? A lei, de forma muito sábia, não tenta adivinhar. Ela recua para o que pode ser conhecido. Em vez de especular, ela analisa a natureza de cada bem e a quem ele pertencia legalmente antes do desastre acontecer. E a solução é de uma elegância notável. Os bens que eram só da esposa, chamados Nissa e Molog, sempre foram dela, então vão para os herdeiros dela. A Ketuba, que é o dinheiro do contrato de casamento, é uma dívida do marido com ela. Como não dá para provar que ele morreu primeiro para pagar, o dinheiro fica na herança dele. E, por fim, os bens dela que ele administrava, tipo o investimento do casal, esses são divididos meio a meio. Cada decisão se baseia num princípio legal claro, sem nenhum pingo de adivinhação. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final. No mundo tão cheio de incertezas como o nosso, talvez a verdadeira justiça não seja encontrar respostas impossíveis, mas sim criar sistemas que sejam justos, lógicos e práticos. Sistemas que funcionem mesmo quando a gente não tem todas as respostas.